Rita, bom dia, minha cara. Seja bem-vinda ao Money News. Uma ótima tarde a você, já meio-dia 14. Quero começar esse nosso papo de hoje falando sobre as reações do mercado financeiro sobre a promessa de Donald Trump de negociação com o Irã. Na sua avaliação, os mercados estão aliviados? Ainda tem um grauzinho de tensão? Afinal, a gente está falando sobre uma guerra e dois lados que até ontem não estavam dispostos a conversar. Quais as suas percepções? Olha, Gabriel, antes de mais nada, boa tarde. Eu acho que tem surtido efeito, sim. A gente vê isso numa tranquilidade um pouco maior hoje dos mercados, né? Está todo mundo tenso, mas o que Trump e o Marcos Rubio, secretário de Estado americano, disseram ontem, serviu para acalmar os mercados. E hoje tem mais uma pitadinha aí positiva, de que fontes, né, que fariam parte do novo governo iraniano, elas teriam procurado os Estados Unidos para conversar, para tentar colocar fim a esse conflito. Isso seria o melhor dos mundos, porque para todo mundo é muito ruim, inclusive para os Estados Unidos, né? Eu acho que o próprio Trump chegou a falar isso, que o problema não é a questão de derrubar o regime, a questão é fazer um acordo com o regime que seja um acordo favorável para o mundo no que diz respeito à não proliferação de armas nucleares, né? Então, é limitar o Irã. Então, esses limites não teriam sido aceitos anteriormente. Foi por isso que o Irã foi atacado. E o que o Trump tem feito é um ataque maciço para convencer a cada dia que a melhor receita nesse momento para todo mundo é a conversa, é o diálogo com os Estados Unidos e um acordo nas bases propostas pelos americanos que passam, né, pelo fim das armas nucleares lá no Irã. E enquanto seu lobo não vem, tanto o Rubio quanto o Trump falaram que eles já previam que haveria uma disparada no preço do barril de petróleo, uma disparada no custo da energia, e que o Marcos Rubio prometeu para hoje um pacote no sentido de limitar a alta dos preços. E a outra ação que poderia ser tomada pelos Estados Unidos, segundo Trump, é a Marinha Americana proteger os petroleiros para que eles possam, né, navegar, trafegar lá por Hormuz. E esse é o problema. Nós não estamos falando de um problema de oferta de petróleo, nós estamos falando de um problema de logística que está afetando, como a gente viu agora há pouco na reportagem, o preço de alimentos, né? Os alimentos, a proteína animal. Então, tudo aquilo que o mundo importa e exporta, né, vai passar por um reajuste forte de frete pela questão da segurança, dos seguros e até da possibilidade ou não de se trafegar por Hormuz. Então a gente lembra, não sei se você lembra, a explosão do frete, mas lá na pandemia, né, houve uma alta imensa no preço do frete. E essa explosão de frete com a explosão de preço de energia, isso combinado acaba em inflação global. O que não é o que o mundo deseja agora. O mundo vem passando por um processo de corte de juros pelos principais bancos centrais do planeta, na tentativa de aquecer a economia, de termos um crescimento maior em nível global. E nós, brasileiros, a gente estava caminhando, né? Estamos caminhando para o primeiro corte aí da Selic. Então, a nossa vida é um pouco mais complicada. Acredito que, no momento, o Banco Central deve permanecer com o corte, mas numa calibragem bem modesta, né? Dependendo do que acontecer daqui até o dia da reunião. E a gente tem que ficar de olho aí no dólar, que graças a Deus hoje deu uma arrefecida. Mas nós tivemos o dólar ontem a 5,34. Agora está aí na faixa de 5,20, que foi essa janela desse fluxo que veio para o Brasil, que derrubou o dólar, que fez a Bolsa subir, é que deu uma tranquilidade a mais para o Banco Central começar esse corte, de extensionar a política monetária. Mas vamos, com cautela, assistir às cenas dos próximos capítulos. É um dia de cada vez. E torcer para que o conflito não se espalhe mais e que a duração seja curta. Mais cedo, a Polícia Federal também prendeu Daniel Vorcaro. Essa é uma das outras novelas que a gente tem aqui na nossa lista, viu, Rita Mundinho? Uma sequência de breaking news que nós tivemos no CNN Money. O STF, inclusive, revelou
a presença do banqueiro dentro do Banco Central, com influência sobre servidores e também sobre o diretor de fiscalização, que era o responsável por ditar as regras ou controlar ali quem cumpria ou não as regras no sistema financeiro brasileiro. Como é que você lê estes reflexos, os desdobramentos da nova etapa da Compliance Zero que recebemos hoje? Pois é, se alguém tinha dúvidas que o crime organizado penetrou na sociedade brasileira, no tecido da sociedade brasileira, e que nós estamos aí assistindo o grau de penetração do crime organizado no tecido social brasileiro, nas instituições, isso é que é o mais grave. Então, esse caso Banco Master / Vorcaro, nós estamos tratando com uma milícia, com um crime organizado no mais alto grau, e um crime organizado se financiando não no tráfico de drogas, mas se financiando através do mercado financeiro brasileiro, que tem órgãos de fiscalização, como o Banco Central, como a CVM. Então, isso tem que ser exemplar. E, comprovados os envolvidos, as punições têm que ser exemplares. E o pior, que mesmo depois de preso, depois ele cumprindo a prisão em casa, uma prisão domiciliar, ele continuou agindo com a sua turma, a turma do Vorcaro. É um negócio de arrepiar, é de arrepiar até onde o crime organizado andou no Brasil. Então agora nós estamos falando de poderes envolvidos, de instituições envolvidas, e atingindo aí políticos, atingindo ministros do STF, atingindo o Banco Central, um diretor de fiscalização do Banco Central sendo conivente ou fazendo vista grossa para a fiscalização de um banco que se financiava para tocar um crime organizado, comprando participações em empresas, fazendo associações que a gente não tem ainda. A coisa está mas é tão profunda, as raízes são tão profundas e a forma de atuar da turma é uma coisa assim de assustar, Porque com violência, com truculência, com ordens de intimidar jornalistas, de calar a imprensa. E, ao mesmo tempo, você tinha dentro dessa turma um sanguinário, que era o que comandava, e ele fazendo contatos com políticos, com pessoas do mais alto escalão. Então, o negócio é de apavorar. Então, ainda bem que o ministro André Mendonça está aí tomando a frente e que as coisas sejam apuradas assim na vírgula, no ponto e vírgula, na vírgula, para que o crime organizado não prolifere ainda mais no Brasil. Porque esse caso, o Banco Master, ele é assustador por nós estarmos falando de um crime organizado que atingiu o sistema financeiro, que se financiou pelo sistema financeiro com a poupança do pequeno e do médio poupador, com a conivência, quem sabe, das próprias instituições responsáveis por fiscalizar e punir esse tipo de conduta. Então, eu acho que tem que ser realmente exemplar a condução, a apuração e a punição de todos os envolvidos. Acompanhamos os desdobramentos dessas novas informações do envolvimento agora de 2 servidores do Banco Central nas investigações da Polícia Federal. Itá, obrigado pela análise, minha cara. Até uma próxima no nosso Insights de Mercado de amanhã. Boa tarde. Valeu, boa tarde.